Um grupo de 9 privilegiadas jovens moças, naquele final da adolescência para começo da idade adulta, estão viajando num luxuoso avião particular rumo a um retiro no Havaí, chamado The Dawn of Eve, que significa o despertar ou amanhecer de Eva. Em tese, esse retiro as permitirá lidar com seus problemas pessoais por meio de um resgate de sua feminilidade. E não dá para saber se essa feminilidade se dá no sentido mais tradicional ou se no sentido mais progressista. Porque no meio do caminho o avião sofre uma pane e cai, e elas vão parar numa ilha deserta onde terão que lutar pela sobrevivência. Essa é a premissa básica da série The Wilds, disponível no Amazon Prime, que estreou em dezembro do ano passado. E eu agradeço ao meu amigo Marcelo Germano por ter me feito essa recomendação dessa que já é, para mim, uma das melhores séries que permite excelentes reflexões em termos de gênero, não no sentido feminista, mas também não no sentido antifeminista. Pelo contrário, há um diálogo sério ali. Eu sou o Marcos Valério XR e hoje, no dia 13 de fevereiro de 2021, estou gravando este vídeo, que eu vou dividir em 2 blocos. No primeiro, não haverá spoilers, a não ser aquelas informações básicas que são dadas logo no primeiro episódio. Já no segundo bloco, eu terei que entrar no tema mais profundo da série. Então, para quem não viu, sim, haverá muitos spoilers. Embora eu vou evitar também entrar nos plot twists do último episódio. Então, começando este primeiro bloco sem spoilers, The Wilds é uma série que lembra Lost, uma série clássica que começou a ser exibida em 2004 e durou 6 temporadas. Nesta série, o tema também era esse: um grupo de pessoas que sobreviviam a um desastre aéreo naufragando no meio do Oceano Pacífico em uma ilha deserta. Há algumas similaridades notáveis, a começar pelo fato de que a maioria dos sobreviventes chega praticamente intacta ou com ferimentos muito leves, e enquanto outros já estão mortos. E apenas um deles chega realmente ferido e logo em seguida acaba morrendo. Acontece a mesma coisa em The Wilds. Essas moças chegam praticamente intactas, né? Somente elas. Ninguém mais aparentemente sobreviveu e apenas uma chega relativamente ferida e acaba morrendo logo no primeiro episódio. Portanto, das 9, ficam apenas 8. Mas também lembra a questão da narrativa, porque em Lost nós tínhamos uma narrativa dividida entre o tempo da ilha e o flashback de personagens, de modo que cada episódio focava em um personagem em especial. E em The Wilds é basicamente a mesma coisa, com o acréscimo que tem também o tempo após a ilha. Então, desde o começo, a série se desenvolve em narrativas em 3 tempos diferentes: o pós-ilha, o tempo da ilha e o tempo pré-ilha. O tempo de pós-ilha, que em Lost só vai aparecer na 5ª temporada. Na verdade, The Wilds começa nesse tempo pós-ilha, onde se vê uma espécie de investigação, entrevistando as sobreviventes, tentando entender o que aconteceu, ao mesmo tempo que volta para o tempo da ilha e para os flashbacks de cada uma das personagens que vão sendo exploradas ao longo de episódios específicos. Um total de 10 episódios. Mas, bem diferente de Lost, The Wilds não deixa a gente muito tempo sem respostas. O fato dos sobreviventes terem chegado praticamente intactos na ilha em Lost nunca é explicado. Mas em The Wilds é. Logo na metade da temporada já fica claro o que realmente aconteceu. Aí teremos que entrar em spoilers, porque uma coisa que fica claro também desde o primeiro episódio é que aquilo ali, pelo jeito, não foi bem um acidente. Elas parecem que foram jogadas propositalmente ali. Então eu vou deixar agora vocês com um clipe da série, para que vocês tenham tempo de pensar se vale a pena assistir esse vídeo sem ter visto a série ou não. Eu recomendo que vejam. E depois desse clipe, entendam, vai ser com spoilers, ok? I don't mean to say that what happened wasn't traumatic. To end up where we did, in the middle of nowhere, completely cut off from the lives we left behind. That brings us to the real question, doesn't it? What was so great about the lives we left behind?
feels like everywhere I go, somebody's asking me to meet some kind of expectation. I feel broken. We are stuck here. It's the 21st century, okay? They will find us. My life is out there a million miles away. There was trauma. But being a teenage girl, that was the real living hell. Death has been hanging over our heads. And yet the only thing I seem to care about is love. Isn't that what we're all afraid of? That we won't be loved? Are we in the actual Bermuda Triangle? Everything about the island feels off. Sometimes falling isn't that. What kind of person sees an island full of lost girls and doesn't send help? Your daughter is stepping back from a very dark precipice. Sometimes I feel guilty that we lied to her. You did that to save her. I feel broken. Pois bem, se você ficou aqui e você não viu a série, por sua conta e risco, porque eu vou entrar em mais detalhes. É bom adiantar que a série não tem nenhum elemento de sobrenatural ou ficção científica ou fantástica, como se vê em Lost. E, evidentemente, como na verdade já fica claro desde o primeiro episódio, o fato é que aquilo ali não foi um acidente. Essas moças foram colocadas lá de propósito, com vistas a um experimento social. Esse experimento tem uma premissa claramente feminista. A diretora do experimento, a Gretchen, que está por trás de tudo, naquilo que num primeiro momento até parece um reality show, ela tem a tese de que essa situação poderá demonstrar a superioridade da organização feminina no modo de sobrevivência, e não só isso, que elas poderão formar uma nova modalidade de sociedade com vista até mesmo ao desenvolvimento de uma utopia. O que ela quer na realidade é provar que as mulheres têm uma capacidade superior de organização e que poderão dar provas disso naquela situação. Evidentemente, como fica claro, a ilha não é totalmente desguarnecida. Primeiro, não tem nenhuma ameaça natural direta em termos de animais selvagens. É bastante tranquilo nesse ponto. Existem recursos, existe água doce, elas demoram para achar, e existem algumas frutas silvestres, alguns animais. Então não é tão complicado a sobrevivência ali, mas ainda assim é desafiadora, porque como uma das personagens diz, essa personagem que é especializada em assistir programas de sobrevivência, o que mais mata não é nem tanto essas ameaças naturais, mas é a exposição. É a exposição aos elementos da natureza que mais prejudica a sobrevivência. E, curiosamente, fica bem evidente que o que elas têm mais dificuldade é exatamente em produzir um abrigo. Mas, bem, o fato é que o experimento acaba sendo um tanto desastroso. Mas também não dá para culpar exatamente a premissa do experimento, porque houve uma série de elementos ali que foram azar, né? A começar pela morte da personagem Jeanette, que não teve nada a ver com o acidente em si, foi uma excepcionalidade totalmente imprevisível. E eu chegaria a dizer que, ainda que esse experimento pudesse dar certo, ele fracassou no momento em que a Jeanette morreu. Mas ainda assim, a diretora resolveu levar o tema adiante. Ela acreditava na seleção de mulheres que ela fez, mas como fica muito claro nos momentos pós-ilha, foi um desastre. E tudo que eles estão tentando fazer é acobertar aquela situação. Claro, há uma série de coisas que a gente não sabe como é que ficou, porque a série termina sem ficar claro se algumas outras personagens também não morreram. Porque a gente tem os momentos pós-ilha de apenas 6 das personagens. Então nós sabemos que essas 6 sobreviveram, mas 2 delas não aparecem. E a gente fica na dúvida, embora nada leve a crer que realmente elas não tenham sobrevivido. Fica em aberto. Sabemos que algumas sofreram acidentes, sofreram ferimentos graves, mas fora isso, a situação fica bastante indefinida, coisas que nós só iremos saber na próxima temporada, que infelizmente vai demorar, será só no final, talvez no final desse ano, talvez
no ano que vem. Mas o que me chamou tanto atenção nessa série ao ponto de eu decidir fazer um vídeo dela aqui nesse canal, tentando aperfeiçoar até um pouco a minha produção? Porque essa é uma questão que eu sempre tive em mente, eu sempre quis fazer esse experimento, sempre pensei, por que ninguém nunca tentou fazer algo parecido? Por que nunca ninguém, nem mesmo naqueles tempos do feminismo mais militante, dos 60, 70, que teve aquele desafio maior, até uma certa prepotência, uma certa arrogância, por que ninguém pensou em fazer essa experiência? Eu faria, por exemplo, pegaria um navio com mais recursos, colocaria um grupo de mulheres muito bem selecionadas, com as mais diversas habilidades, e mandaria elas para uma ilha deserta para fazer essa experiência de sobrevivência. Claro, não seria na forma de um acidente, não, com todos os recursos de suporte. The Wilds decidiu fazer uma coisa parecida, só que de uma forma mais dramática. E essa simples ideia é extremamente instigante. Mas, como a gente vê, o experimento não funciona muito bem. O que, curiosamente, tem um resultado ambíguo, porque, por um lado, não acontece exatamente aquilo que se esperava, mas, por outro lado, ela se sai muito bem em alguns momentos. Há algumas personagens ali que têm habilidades muito úteis. Uma delas tem habilidades em primeiros socorros, ela é enfermeira, ela cuidava do pai doente. Outra é uma nadadora, uma mergulhadora excepcional, vital para conseguir resgatar coisas embaixo d'água. Uma outra tem algumas habilidades de caça, já tinha alguns conhecimentos também de sobrevivência, e mesmo aquelas que não têm conhecimentos práticos, mas diretamente úteis, elas têm habilidades sociais que ajudam a manter o grupo coeso. Não sem problemas, claro, porque elas brigam um bocado, tem uma série de situações problemáticas, correm muito risco, tem hora que umas quase querem se matar lá, tanto matar uma outra quanto cometer suicídio. Mas bem ou mal o grupo consegue sobreviver, consegue se manter até o desfecho da temporada, que ainda não está claro o que exatamente aconteceu. Então, nesse sentido, eu diria que, do ponto de vista da série, o experimento falhou em vários pontos, mas ele conseguiu obter alguns resultados interessantes em outros. Claro que a gente tem que levar em conta que essa seleção de personagens é a principal responsável por isso, porque dependendo das pessoas que estivessem ali, o resultado poderia ser absolutamente desastroso. No entanto, essa seleção também é questionável, a começar pelo fato das moças serem muito jovens. Eu acho que faria muito mais sentido ter uma diversidade de idade maior, assim como algumas competências mais específicas. Deveria haver uma médica mais qualificada ali para situações de emergência. Uma médica que, se tivesse visto a situação da Janete, já podia ter impedido até que ela morresse. Considerando que é dado a essas moças uma série de recursos de sobrevivência de forma misteriosa, elas não sabem o que está acontecendo, mas esses recursos vão chegando. Algumas delas ficam desconfiadas, claro, mas não a ponto de frustrar completamente o experimento. Também deveria ter sido colocado alguns conhecimentos mais sofisticados de construção civil, algo que não é muito fácil de achar, convenhamos. Tem pouquíssimas mulheres que se envolvem nessa área, mas com certeza você acharia algumas, assim como conhecimentos mais específicos de caça e pesca. No entanto, apesar disso, talvez haja um motivo justificável para que esse experimento tenha escolhido moças mais jovens. Até porque também existia uma dificuldade em selecionar essas candidatas, porque o tal do The Doll of Eve prometia ser uma solução de problemas comportamentais que elas tinham, e como nós vemos, todas elas têm uma situação meio problemática ali por trás. Boat 3. Be careful. They're on boat 2. Nice and easy. Trains are running on time? Of course, you're a pro. How are you feeling? If I tell you, do you promise not to repeat it? Come on. Like Napoleon with a cunt. Ready to go? Need to travel you back. Em The Wilds, nós vamos ver claramente posições feministas diferentes. A posição da diretora é uma espécie de feminismo benevolente. Ela é relativamente radical na firmeza das suas crenças, mas ela mesma deixa claro que ela não odeia homens, que ela tem uma
esperança de que as coisas podem ser melhoradas, podem ser aperfeiçoadas. Já tem uma outra que declara claramente que odeia homens, e que é a que falece logo no começo da série. Então essa dinâmica já fica dada nos episódios flashback. Mas também, se você for observar as moças, as sobreviventes em geral, ali elas não têm nenhuma postura mais notável nesse sentido, a não ser, claro, aquela rejeição fortíssima que praticamente todas elas têm contra uma personagem, porque elas desconfiam que ela seja homofóbica. Afinal, ela tem uma forte criação cristã. E ante a simples menção de que ela reprova a ideia de homossexualidade, ela é duramente criticada. O que mostra ali que nós temos essa nova geração já plenamente formada nesse politicamente correto. De qualquer modo, a série vai explorar todos esses elementos, vai ter lá a moça lésbica, vai ter aquele relacionamento lésbico, mas eu penso que isso seria meio que inevitável numa situação dessas e até bem-vindo para termos de reflexão. E a série lida com essas questões de uma forma bastante interessante. Nós vamos ver lá a questão do abuso sexual, a questão das desilusões amorosas e uma série de outros elementos relativos a questões familiares que eu acho que são bastante bem explorados na série, com um background rico de personagens diferentes. Sim, alguns elementos podem ser considerados vagamente lacradores, embora eu não diria que isso seja forte na série, pelo contrário, eu acho até que a crítica a esse viés feminista, em vários momentos, acaba falando mais alto, uma vez que muitas dessas premissas, muitas dessas posturas acabam se mostrando infrutíferas. Ou seja, aquela ideia que a diretora do experimento tinha, evidentemente não se consagrou. Aliás, a crítica fica embutida em algumas atitudes dela. Por exemplo, aquela situação onde ela diz que o salto alto é um instrumento de opressão patriarcal. Aí o camarada ali pergunta, mas por que você usa? Ah, porque me deixa mais bonita. Você tem uma sutil de uma crítica ali envolvida. E em vários outros momentos onde questões parecidas são colocadas. Mas é muito interessante, as personagens são muito cativantes a partir do momento que elas têm uma série de virtudes diferenciadas. No entanto, apesar de eu ter gostado muito da série e estar ansioso pela próxima temporada, ela tem alguns problemas, especialmente com relação a essa premissa da viabilidade desse experimento. Olha, é muito óbvio que isso é terrivelmente arriscado. Um experimento dessa natureza, eu acredito que seria muito difícil conseguir um financiamento tão vasto. E é evidente que foi gasto muito dinheiro ali. É muito questionável como que a diretora desse experimento conseguiu convencer financiadores ao mesmo tempo que ela tem esse viés tão ingênuo a respeito dessa noção feminista. Porque, vamos pensar bem, mesmo uma feminista bastante radical, bastante convicta desses valores, pensaria 1000 vezes antes de arriscar fazer um empreendimento desses. E mesmo que não pensasse, os seus financiadores pensariam, porque não se trata de um financiamento seguro. E veja só, ainda que esse experimento desse maravilhosamente certo, ainda assim os pais daquelas moças e nem elas autorizaram essa situação. Ninguém deu autorização para que elas fossem colocadas naquele tipo de situação que envolve, claro, risco. Então, essa diretora está tão confiante num sucesso absoluto do experimento que ela acha que até isso seria perdoado. Ou seja, é uma ingenuidade enorme. Nesse sentido, a premissa é muito inverossímil. É uma parte da série que poderia ter sido melhor trabalhada. Na verdade, é uma espécie de massiva fraude. Uma fraude que põe em risco a vida de pessoas. E vamos ver, essas 9 moças ali não são moças em situação de vulnerabilidade. Pelo menos 2 delas são claramente ricas, com pais relativamente poderosos. 2 delas são de uma comunidade indígena, são relativamente pobres, mas isso geraria uma comoção enorme se alguma coisa acontecer com elas. 2 delas são negras. A que está mais assim vulnerável, em situação de vulnerabilidade, que é a Dorothy, que por acaso é a minha favorita, é justamente a mais assertiva, a mais inteligente, a mais durona. Então, não é uma situação, não pessoal com quem você poderia lidar facilmente. A revelação de uma situação dessa seria um escândalo absolutamente histórico. Seria impossível com a divulgação disso, os realizadores desse experimento escaparem ilesos. Então, nesse sentido, eu acho inverossímil
Ninguém teria coragem de fazer isso, até porque, como eu falei antes, seria muito mais interessante fazer um experimento mais seguro, mais controlado, onde as pessoas estivessem cientes do que iam fazer, onde as mulheres fossem colocadas lá de forma voluntária. Mas, para efeito dramático, isso funciona muito bem, e a série tem um desenvolvimento bastante satisfatório, né? Como ela se dá no nosso mundo, do modo como ele é, sem nenhuma alteração significativa, isso fica um tanto inverossímil, mas ao mesmo tempo fica mais fácil a gente se identificar com os personagens e a história ir seguindo adiante. E o modo como as situações vão sendo reveladas também é bastante interessante. Uma das coisas que desde o começo já chama atenção é a espontaneidade das personagens. Foram selecionadas atrizes praticamente desconhecidas e não é utilizada uma maquiagem clara, ou pelo menos é utilizada uma maquiagem que deixa a situação muito realista. Você não fica com aquela sensação que do lado ali tem um estúdio, um iluminador, uma maquiadora. Não, parece bastante claro. Você vê que elas estão numa situação de precariedade mesmo. Algumas são bonitas, naturalmente bonitas, outras nem tanto, mas passam um realismo bastante interessante. Mas, tentando trazer o tema para a realidade, um experimento desses daria certo? Bem, do modo como foi feito na série, com certeza não. A própria série admite isso, uma vez que a gente vê claramente no tempo depois da ilha que o que eles estão tentando fazer é justamente acobertar o experimento, tentando achar meios de evitar processos que seriam fulminantes, até mantendo a situação num agravamento progressivo, porque afinal as moças estão sendo mantidas em cárcere privado. Então aquilo ali é uma situação gravíssima que eu não sei como é que eles vão se safar. E no final das contas temos aquele breve plot twist ali no final do episódio que vê que a situação é mais complicada ainda do que parecia. Mas um experimento melhor, mais bem controlado, funcionaria? Bom, eu penso que seria possível fazer isso de uma forma rigidamente controlada. Como eu coloquei antes, um navio levando mulheres perfeitamente bem selecionadas, com habilidades muito específicas, com vários recursos. Aí sim, eu creio que funcionaria. Elas conseguiriam construir uma situação razoavelmente confortável e prosperar durante um tempo indefinido, tendo só como problema de longo prazo a questão populacional, né? Mas isso aí até que não é tão grave. Você poderia levar algumas já grávidas, preferencialmente de meninas. Aliás, seria um plot interessante, né? Se de repente uma delas estivesse grávida de um menino. Como é que isso seria visto pelas feministas mais radicais? Ou quem sabe você poderia até levar um banco de espermatozoides congelados, alguma coisa nesse sentido. Mas eu creio que sim, é possível fazer um experimento desses dar certo. Mas apenas por uma seleção muito rigorosa de competências prévias. Você pegar uma amostragem de mulheres aleatórias e colocar nessa situação, não teria como isso funcionar. Aliás, normalmente não funciona nem com uma situação generalizada de homens, mas nós temos muitas evidências de sobrevivências bem-sucedidas, só que invariavelmente com homens. Para citar um caso relativamente recente, teve aquele acidente nos Andes, entre Argentina e Chile, onde um grupo de atletas acabou caindo no meio da cordilheira gelada. Tinha algumas mulheres, mas elas morreram logo, e esses homens sobreviveram, esses jovens, por sinal, sobreviveram durante meses ali, mesmo sabendo que haviam sido dados como perdidos e que as buscas haviam sido encerradas. É um caso muito interessante, existem vários vídeos que posso recomendar aqui no próprio YouTube, e há 2 filmes sobre o assunto, e é uma situação muito interessante. E acontece uma coisa parecida com o que acontece na série The Wilds. É que num determinado momento eles avistam um avião e pensam que eles tinham sido avistados. E a partir daquele momento eles deixam de tomar aqueles cuidados de racionamento de alimentos. Acontece a mesma coisa na série The Wilds, para só depois perceberem que não vão receber resgate porcaria nenhuma. Ou seja, no caso real, como eles não estavam numa ilha, eles tiveram que montar um grupo para ir buscar a sua própria salvação numa peregrinação extremamente arriscada. E como nós sabemos, o tema mais crucial desse caso dos Andes foi que eles tiveram que recorrer ao canibalismo para sobreviver. Mas esse é apenas um de alguns casos que existe de sobrevivência masculina indefinida em situações precárias, coisas que a gente realmente não vê no caso feminino. Existem casos de sobrevivências espetaculares ao acidente em si, tipo sofrer uma queda monumental e sobreviver. Existem alguns casos bem documentados e bem interessantes que podem ser vistos, por exemplo,
no canal do Aviões e Músicas. Mas mulheres ficarem numa situação isolada e sobreviverem por um longo tempo ali, a gente não tem essa experiência na realidade. E o que a gente tem claramente é que o índice de sobrevivência feminino em situações assim é bem menor que o masculino. Creio que por motivos meio óbvios. Mas, por isso, acho tão interessante a ideia de explorar isso no terreno ficcional. E The Wilds, que eu saiba, é a primeira abordagem nesse sentido. Uma abordagem não ideal no sentido que eu gostaria de ver, mas ainda assim muito instigante, e é por isso que eu recomendo tanto a série, a ponto de estar fazendo um vídeo longo aqui no meu canal a esse respeito, que está sendo uma enorme de uma propaganda gratuita, claro, mas eu recomendo muito, porque permite reflexões muito interessantes, e eu espero que as próximas temporadas mantenham o nível, permitindo ainda mais colocações de uma abordagem, uma história que permite várias discussões e que pode ser usado de formas bastante interessantes, dependendo do seu viés ideológico. Seria muito interessante fazer um debate a respeito das questões levantadas, até trazendo pessoas de viés mais feminista, porque eu acho que a gente tem ali elementos muito interessantes para reflexão, mas, por outro lado, também fico um pouco preocupado, porque nunca se sabe o que vai vir nas próximas temporadas. Existe sempre o risco de lostismo, que é o termo que eu dei para o que aconteceu com a série Lost, que foi maravilhosamente bem durante muito tempo, depois foi se perdendo até chegar num absolutamente melancólico episódio final que ninguém gostou. Espero que isso não aconteça com The Wilds. Eu gostei muito das personagens e das atrizes, da dinâmica da série, acho que tudo foi muito bem feito. Tem essas críticas que eu faço em uma série de aspectos aqui e ali, mas eu acho que no geral temos um resultado excelente, inclusive eu pretendo rever a série e talvez no futuro promover uma abordagem mais detalhada das questões que são levantadas ali. Eu não vou me alongar mais. Eu pretendo fazer também outros vídeos abordando temas similares, por exemplo, eu pretendo fazer um vídeo sobre Cobra Kai, que é absolutamente excelente, que tem em comum com The Wilds, não ser ficção científica, nem fantástica, nem nada, e mesmo assim ser uma série extremamente empolgante. Mas eu vou ficando por aqui, eu sou o Marcos Valério XR, hoje é o dia 13 de fevereiro de 2021, e eu gostaria muito de ter gravado esse vídeo ao ar livre, um The Wilds qualquer, mas infelizmente aqui está chovendo direto, não posso nem sequer usar o meu quintal de uma forma assim mais interessante, então eu fico aqui utilizando o meu pano de fundo Chroma Key para tentar dar um visual mais interessante a esse vídeo e eu espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção.